Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Nosso encontro hoje, ele dá continuidade àquilo que a gente conversou na semana passada, né? Nós falávamos sobre a relação ser humano e natureza, para que a gente pudesse entender, né, que crise ambiental é essa em que nós estamos inseridos e a forma, a razão pela qual a gente chega, então, a esse conceito, a esse paradigma, né, de desenvolvimento sustentável. Então, o nosso objetivo de aprendizado aqui é entender como que se deu nessa construção histórica de paradigmas até que a gente chegasse à perspectiva do desenvolvimento sustentável. Antes da gente começar a nossa aula de hoje, eu quero só deixar um convite para vocês. Isso está explicado lá no Unileão Digital, mas eu acho que é importante, né, que a gente reforce por aqui. Toda primeira sexta-feira de cada mês, nós temos a oportunidade, né, de um encontro ao vivo pelo Meet, de 4 às 5 da tarde. Claro que não é um encontro obrigatório, a disciplina é EAD, não é realizada frequência, mas é um encontro muito recomendável para quem, de repente, está sentindo alguma dúvida, alguma dificuldade, gostaria de esclarecer melhor algum aspecto que a gente já trabalhou até agora. E como a gente não tem essa interação dialógica, né, por meio dos vídeos, vocês ficam só com a gravação, pedagogicamente a instituição disponibiliza, então, para o professor da modalidade EAD, esse encontro mensal que é destinado, então, a esse momento ao vivo, em que vocês podem, então, olha, professora, no vídeo tal, você falou isso, eu não entendi muito bem, você mandou a gente ler esse capítulo, eu li o capítulo, e eu queria uma explicação sobre esse parágrafo aqui, que não ficou claro para mim. Então, esse é o momento do plantão, tá bom? Não é obrigatório. O link do Meet, ele está disponível para vocês no Unileão Digital, e eu vou ter uma super satisfação, né, se vocês puderem estar presentes, para que a gente possa dialogar, para que a gente possa afinar, né, a discussão e, principalmente, nos conhecermos melhor, tá bom? Então, deixo aí o convite. Claro que, para aquelas pessoas que, de repente, não conseguem estar nesse horário, porque há choque com uma outra disciplina, ou com o horário de trabalho, um compromisso familiar, beleza, tudo bem. Você, então, fica com o recurso do seu do WhatsApp para tirar essas dúvidas, tá bom? O que a gente não pode permitir é que, de repente, não se esteja compreendendo bem e só deixando isso passar. Fala comigo o quanto antes, você sabe que pode contar comigo para que eu possa te ajudar, então, com relação ao nosso conteúdo. Beleza? Então, sem mais delongas, né, para a gente cumprir aquele compromisso de que os vídeos das aulas sejam curtinhos, para ninguém ter a desculpa de dizer que não teve tempo, não conseguiu estudar, né, a gente vai sempre deixar vídeos para vocês de no máximo 30 minutos, porque 30 minutos todos nós temos, né, gente, no dia, não é possível, por mais que se trabalhe, que se tenha demanda familiar, mas 30 minutinhos a gente consegue tirar para entender um pouquinho mais aqui sobre o nosso conteúdo. Muito bem. Então, começando aqui a nossa discussão, gente, é interessante a gente falar mesmo sobre essa própria questão, né, do que se está querendo dizer com essa expressão paradigma, né? E a gente está usando aqui muito no sentido de modelos, né? De teorias que servem de base e que vão orientar como que se deve, então, acontecer a relação do sujeito humano com o meio ambiente, né? Seja o meio ambiente natural, artificial, cultural ou do trabalho. Então, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre essa construção histórica, né, dessas teorias que acabaram se transformando em modelos que vão influenciar a vida em sociedade aqui no Ocidente nos mais diversos aspectos, especialmente no direito, né? Então, o direito influenciado por esses paradigmas, por essas visões aqui de mundo, ele acaba abraçando esses paradigmas de forma muito clara nas suas doutrinas, na legislação, na jurisprudência. Então, por isso que é importante para nós esse conhecimento enquanto juristas. Muito bem, na semana passada a gente falava sobre essa crise ambiental, né, sobre essa dificuldade de respeito à possibilidade da Terra se regenerar diante de todo esse processo de exploração de atividades econômicas, e a gente viu que os anos 50 do século XX, né, ou que logo após a Segunda Guerra Mundial, a crise ambiental, ela ficou muito evidente, e mais uma vez eu vou ressaltar isso. Crise ambiental não é simplesmente a crise da escassez de recursos hídricos, da extinção de espécies vegetais e animais, de fim do petróleo.
crise ambiental não está ligada apenas ao meio ambiente natural. Crise ambiental é essa crise sistêmica, multidimensional, que vem impedindo o sujeito humano de ser feliz, de ser realizado, né? Que isso vai repercutir nas nossas relações, né? Relações sociais que estão marcadas cada vez mais pelo interesse, pela superficialidade, né? Objetificando uns aos outros, né? Substituindo, jogando, tratando as pessoas como coisas, né? Que a gente joga fora quando não interessa mais. Isso é um aspecto da nossa crise ambiental. É aspecto da crise ambiental, a falta de oportunidades de trabalho digno, de trabalho decente, trabalho que é capaz de respeitar uma legislação, de promover a dignidade do sujeito humano. Isso é um outro aspecto da crise ambiental. É aspecto da crise ambiental essa escassez dos recursos naturais, esse desrespeito ao equilíbrio sistêmico, essa exploração desenfreada. É um outro aspecto da crise ambiental, o consumismo, né? Essa necessidade extrapolada, exagerada, de ter sempre mais para preencher um vazio que muito possivelmente não conseguirá ser preenchido por meio de coisas. Então, são muitos aspectos, né, que a partir dos anos 50 do século XX, no contexto ocidental, deixam em evidência, especialmente porque a gente está saindo de um conflito mundial, né, que vai deixar milhões de mortos, que foi marcado por uma profunda segregação, né, de sujeitos humanos, por conta da sua religião, por conta da sua raça, por conta da sua sexualidade. Então, é como se a Segunda Guerra Mundial tivesse sido, assim, aquela situação em que a gente não consegue mais esconder, que de fato as relações humanas e as relações dos sujeitos humanos com o meio ambiente natural, ela está muito prejudicada, ela está muito incapaz de promover qualidade de vida. Então é por isso que a partir dos anos 50 do século XX, né, logo após o final da Segunda Guerra Mundial, nós vamos ter ali um conjunto de cientistas, de acadêmicos europeus e estadunidenses, voltando os seus estudos, voltando às suas áreas de pesquisa, para trabalhos que tentassem promover soluções para esse problema, né? Esse problema é da ausência de qualidade de vida. A Segunda Guerra Mundial, ela é muito marcada por essa perspectiva de que sujeitos que se fascinaram, né, por esses regimes totalitários, nazistas, fascistas, eram sujeitos que tinham passado pelo espaço da universidade, né, que tinham titulação, que tinham uma graduação, e porque se propuseram a trabalhar para algo tão maléfico, tão prejudicial. Então se começa a pensar muito sobre essas questões, a se debater, e começa-se então a pensar que o conhecimento científico, o conhecimento técnico, ele precisava ser humanizado. Nós precisávamos investir na formação ética dos cientistas, ética dos acadêmicos. Os conhecimentos precisavam ser reconhecidos como positivos ou negativos, não há conhecimento neutro, e não necessariamente porque é um conhecimento acadêmico, universitário, vai promover progresso, vai ser interessante. É necessário quebrar essa ideia dessas disciplinas, né, separadas. Eu sou do direito, eu só preciso estudar direito, e aí formar pessoas bitoladas, facilmente levadas por discursos que não têm compromisso com a verdade. Então é preciso promover uma formação interdisciplinar, transdisciplinar, dialógica. E, gente, esse conjunto, então, de teorias, de pesquisas que vão ser realizadas nesse sentido, a partir especialmente dos anos 50 do século XX, na Europa, nos Estados Unidos, vai criar, né, vai terminar por forjar o primeiro paradigma que nos interessa aqui para a nossa disciplina, que é o paradigma do saber ambiental. A ideia do saber ambiental é o de que todas as disciplinas, todos os conhecimentos, todas as áreas tinham que promover saberes ambientais. Nós sabemos que o meio ambiente ele é profundamente multidimensional, né? Você está, por exemplo, na sua casa, tem um jardim.
né? Então, ali, só o fato de você estar respirando, eu já sei que tem a presença do meio ambiente natural, esse ar. Mas essas paredes de concreto não são naturais, foram feitas pelo homem. Então, é o meio ambiente artificial. E você está naquele momento aproveitando e está assistindo ali um vídeo, um documentário, você está fazendo uma visita virtual de dentro da tua própria casa a um museu. Então, é um aspecto cultural. Ou então, dentro da sua casa, como eu estou no momento, você está exercendo uma atividade de trabalho. Então, também é o meio ambiente do trabalho. Então, o meio ambiente, ele é profundamente, né, multidimensional, multifacetado. E a ideia é que os conhecimentos científicos, as ciências, fossem da mesma forma. Porque esse isolamento que as disciplinas provocam, promovem, pode gerar sujeitos humanos arrogantes. Ah, eu sou do direito, esse povo aí da pedagogia não sabe de nada, os da engenharia também não, é o direito que governa a sociedade, eu não preciso aprender a fazer leituras fora dessa minha caixinha, porque eu acho tudo isso uma bobagem. E esse tipo de pensamento, né, muitas vezes pedante ou insuficiente mesmo para resolver os problemas sociais, porque esses problemas serão complexos, eles precisavam ser combatidos, então, por meio dessa visão sistêmica. Esse primeiro paradigma, então, foi uma profunda influência, né, nesse contexto de, ok, iniciamos aí um longo caminho que se estende até agora, que é de tentar aproximar o sujeito humano de uma responsabilidade socioambiental. Esse paradigma, ele vai ficar em vigência, né, como modelo, como teoria ideal, até por volta dos anos 70 do século XX, quando ele vai ser substituído por um outro paradigma. A palavra talvez não seja nem substituído, porque todos estão em vigência, né? Mas digamos que um novo modelo começa a se sobrepor, né, como mais atual, acaba ganhando mais a atenção de cientistas e políticos da época. E o nome desse modelo é ecodesenvolvimento, né? Um conceito criado pelo Ignacy Sachs e que vai trazer a preocupação de que não haja apenas crescimento, mas que haja também desenvolvimento, ou seja, não adianta o aumento quantitativo sem que esse aumento quantitativo seja distribuído de forma equânime, que todas as pessoas, todos os sujeitos inseridos na sociedade ganhem com isso, né? E para que haja esse desenvolvimento, é necessário que a gente pense não somente no aspecto econômico, mas também no aspecto social, no aspecto político, no aspecto ambiental. E aí, essa ideia de ecodesenvolvimento, ela vai passar, então, a ser abraçada por boa parte, né, das políticas, né, dos países da Europa e dos Estados Unidos, e vai impactar, vai influenciar também a economia aqui da América Latina. A ideia do eco é que esse desenvolvimento não é mero crescimento, é um desenvolvimento que vai ter por base o respeito aos limites dos recursos naturais. Daí também a ideia do eco. Esse modelo, esse paradigma, eles têm uma vigência como modelo predominante, preponderante, digamos assim, até 1987, que é quando a gente vai ter, então, o paradigma atual, que inclusive é a base da nossa disciplina, o conceito de desenvolvimento sustentável, como sendo esse modelo, né, que se propõe a que todos os estados e todas as pessoas estejam comprometidas com a qualidade de vida das gerações atuais e das gerações futuras. Então, veja que o conceito de desenvolvimento sustentável, ele tem aí 3 palavras-chave. A primeira palavra-chave é qualidade de vida. É para isso que nós queremos promover o desenvolvimento sustentável, para que sujeitos humanos, principalmente, tenham qualidade de vida, respeito à sua dignidade. E as 2 outras palavrinhas são expressões fundamentais. O desenvolvimento sustentável, ele pressupõe a solidariedade intergeracional e intrageracional. Vocês também irão encontrar alguns autores tratando como solidariedade sincrônica e diacrônica. O que é isso, né? Solidariedade sincrônica ou solidariedade agora me fugiu a palavra, meu Deus. Bom, enfim, intergeracional é entre os sujeitos da própria geração,
né? Então, é a minha preocupação com a qualidade de vida de vocês, a de vocês com a minha e a nossa com a de todo mundo que está no planeta nesse momento. Então, ela é sincrônica, é entre as pessoas dessa geração. Por isso que ela é intrageracional, é dentro dessa geração. E a solidariedade que a gente vai ter com as gerações futuras, com quem ainda nem chegou a esse planeta, é o que a gente vai chamar de solidariedade intergeracional ou diacrônica. Essa solidariedade, né, intergeracional e intrageracional, ou sincrônica, diacrônica, é uma palavra-chave para o nosso, né, para a compreensão do conceito de sustentabilidade. Então, desenvolvimento sustentável, conjunto de processos, de ações, de políticas, legislações que serão realizadas pelo poder público, pelos sujeitos na sua individualidade, para que a gente tenha qualidade de vida para as atuais e para as futuras gerações. Sustentabilidade, a nossa meta, né, a nossa utopia, essa qualidade de vida para as atuais e para as futuras gerações. Toda essa questão, e por óbvio, esse é o paradigma em vigência. Onde que dentro do direito a gente vai perceber essa influência? No direito administrativo, veja que a nova lei de licitação, da agora, né, quem tinha recém-saída do forno, janeiro de 2021, ela é toda pautada no princípio do desenvolvimento sustentável, por isso que ela se propõe à realização de licitações sustentáveis. Onde que eu vou encontrar a influência do desenvolvimento sustentável? No direito urbanístico, o princípio fim maior do direito urbanístico, que está lá no Estatuto da Cidade, é a promoção de cidades sustentáveis. Onde que eu vou encontrar esse princípio do desenvolvimento sustentável no direito? Em toda a ideologia que perpassa hoje a organização do Poder Judiciário, um Poder Judiciário comprometido com a mediação, a conciliação, com a economia de papel, com a promoção do processo eletrônico, onde que eu encontro essa influência desse desenvolvimento sustentável, eu encontro essa influência no direito ambiental, o artigo 225 da Constituição Federal traz essa ideia de desenvolvimento sustentável, né, de forma implícita, ou para alguns autores está explícita, né, quando se coloca lá que esse meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, ele é para as atuais e para as futuras gerações. Então, desenvolvimento sustentável é o modelo, é o paradigma que nós vamos abraçar para estudar direito na contemporaneidade aqui no Brasil, seja qual for o ramo ao qual eu esteja ligada nesse momento. Todos eles, em maior ou menor medida, estão influenciados por esse conceito, por esse paradigma, por essa teoria. Por quê? Porque todos esses ramos do direito assumiram um compromisso com a qualidade de vida dos sujeitos, para as atuais e para as futuras gerações. No meio dessa discussão, e aí vocês irão aprofundar isso na leitura do capítulo 4 do livro da professora Sueli Chacon, Sertanejo e o Caminho das Águas, nós vamos ter vários momentos históricos relevantes, tá certo? Que foram acontecendo ao longo da história, principalmente dos Estados Unidos e da Europa, que permitiram a existência desses paradigmas, né? E aí eu peço que vocês observem, porque isso é cobrado, né, concurseiros de plantão, pessoal que faz prova de atualidades, isso também aparece nas provas de direito ambiental. É importante, por exemplo, a gente saber quem foi a Rachel Carson, né? Que livro é esse, Primavera Silenciosa, que vai ser publicado ali por volta dos anos 60 e que vai ter exatamente essa influência do saber ambiental, né? Ela é uma cientista que está se preocupando com a questão dos agrotóxicos nos Estados Unidos, os impactos que isso pode causar para a vida humana, para a saúde, para o equilíbrio sistêmico, né, das lavouras, etc., o prejuízo que se pode causar para isso. Então, esse livro, ele meio que marca, né, essa influência desse paradigma do saber ambiental a partir daquela década. Extremamente a gente saber o que foi a Conferência de Estocolmo, que vai acontecer ali em 1972, a primeira conferência internacional capitaneada pela ONU para se pensar sobre os destinos do planeta, o que nós devemos fazer para garantir qualidade de vida para as atuais e para as futuras gerações. Nessa conferência
fica muito clara a preocupação de que os países não podem mais investir apenas no seu crescimento, eles têm que promover desenvolvimento. Então, você vê que está antenada, está bem ligada a essa influência do paradigma do ecodesenvolvimento. Muitíssimo importante a gente saber o que foi o Clube de Paris e o relatório Meadows, né, ou o relatório dos limites do crescimento, que vai acontecer nos anos 60, logo após essas pesquisas aí da Rachel Carson. Outros cientistas começam a se debruçar sobre essas questões ambientais e começam a perceber esses problemas que até hoje estão sendo denunciados, né? O aquecimento global, o problema da camada de ozônio, do buraco da camada de ozônio, a extinção de espécies. E aí o Clube de Roma é esse conjunto de cientistas, de políticos, de grandes empresários, milionários, bilionários, que resolvem investir em pesquisa para tentar descobrir se, de fato, nós precisávamos nos preocupar ou não com essa questão desses problemas ambientais. O resultado dessas pesquisas do Clube de Roma, financiadas pelo Clube de Roma, a gente encontra nesse relatório Meadows, né, ou relatório dos limites do crescimento, que é profundamente apocalíptico, né, que de fato confirma que as pesquisas têm validade, a preocupação, ela é razoável. É preciso tomar mudanças radicais para que a gente não chegue a um nível de exploração do planeta que coloque a vida do homem em risco. Tanto que é esse relatório Meadows que vai ser uma das principais motivações para que a ONU tenha atenção a essa questão e acabe acontecendo essa conferência de Estocolmo em 72. A continuidade desse processo da ONU, né, de capitanear essas discussões, de manter os países em diálogo, influenciando, em alguma medida até pressionando para o surgimento das primeiras leis, das primeiras regras que tentam frear, que tentam regulamentar essas explorações para que não sejam além dos limites suportados pela natureza, vão acabar em 1987, no relatório Brundtland, né, o relatório que vai trazer pela primeira vez esse conceito de desenvolvimento sustentável que nós utilizamos até hoje, né? Outra data muitíssimo importante, 1992, a Rio 92, segundo evento de grandíssimo porte, né, organizado pela ONU, dessa vez no Brasil, pela primeira vez para tratar dessa perspectiva do desenvolvimento sustentável. Nesse evento é elaborada a Agenda 21, né, um documento referencial que trazia ali uma série de metas que os países precisavam se comprometer em cumprir, por isso que é a Agenda 21, para que quando a gente chegasse no século 21, a gente chegasse com uma melhor qualidade de vida. Não conseguimos cumprir essa agenda, não à toa nossa geração, que teria sido diretamente beneficiada por ela, na verdade está colhendo aí, né, os maus frutos desse não cumprimento. Então, pesquisem sobre esses eventos, né? A gente tem ali também fatos super importantes em 97, né? Uma COP, né? Conferência das Partes, a perspectiva do Protocolo de Quioto, o Acordo de Paris. Tudo isso, gente, são eventos, são momentos, né, históricos relevantes que demonstram o impacto desse paradigma do desenvolvimento sustentável na sociedade e que, por isso, acabam por reverberar no direito. Semestre que vem, no quinto semestre, quando vocês forem pagar direito ambiental, vocês verão que a grande maioria dos princípios e leis ambientais que vigoram no Brasil hoje, elas existem a partir da influência desses fatos históricos. Então, para que vocês tenham um domínio aprofundado desses fatos, vocês, então, além de assistir essa aula, que ela é muito curtinha, é realmente só para trazer aqui os principais aspectos, vocês leiam o capítulo 4 do livro O Sertanejo e o Caminho das Águas, que não está disponível na biblioteca virtual, mas está disponível no Google. É só dar uma googada e você baixa o PDF, tá bom? Espero que tenham gostado. E amanhã eu aguardo os interessados no Plantão Tira Dúvidas, tá bom? A partir das 16 horas, no link do Meet disponível no Unileão Digital. Abraço, gente. Até mais.